possa dar por abertas as tarefas. Faça por nós, João. Mestre amado Jesus, amigo, irmão de todos nós, nós agradecemos por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos para este aprendizado, este estudo. Pedimos a orientação, a inspiração aos nossos amigos espirituais, coordenam esses trabalhos de mais alto, para que possamos realizar o melhor a nosso alcance, tanto quanto à recepção da mensagem, quanto à transmissão da mensagem. Certo. Possamos, só uma coisa aqui, todos nós estar envolvidos, não preocupa, não. Estarmos envolvidos pelos melhores sentimentos que fomos capazes então pode ir para a câmera, de elaborar, você volta no final, de exteriorizar neste momento, estabelecendo aquela sintonia e afinidade com os amigos que nos dirigem. Pedimos que essas informações, esses estudos, estes ensinamentos que nós temos a honra de aprender, de estudar, possam ser úteis também aos irmãos desencarnados que aqui estagiam em aprendizado, em tratamento, aos lares aqui representados pelos amigos que nos acompanham à distância. Que as tuas bênçãos de paz, de compaixão e misericórdia envolvam-nos a todos. Bom, gente, bom dia de novo, né? Nós estamos iniciando agora o nosso estudo, hoje dia 18 de fevereiro do ano de 2017, nós abrimos as nossas tarefas, dando bom dia para a nossa companheira Denise. Denise estará responsável por acompanhar o desenvolvimento da participação do pessoal da internet. Nós iniciamos essa transmissão através da Rede Amigo Espírita, essa parceria com a FIAC, que já temos aí 7 anos de parceria. Também endereçamos um abraço para os nossos amigos da Rádio Brasil Espírita, de Maceió. Eu gostaria de mandar um abraço hoje especial à minha querida amiga Denise, o casal Denise e Maurício, né? Eles são lá do Centro Espírita William Crookes, e ontem eles mandaram uma mensagem que estarão acompanhando o estudo conosco, como sempre, né? Eles acompanham todas as transmissões. Então, e fica esse abraço estendido a todos os nossos amigos da FIAC também, e que, graças a Deus, nesse momento nós estamos estendendo as atividades da casa para aqueles que se afinizam com o projeto da nossa instituição de estudar a doutrina e o Evangelho. E dentro desse procedimento de intercâmbio com corações que inclusive se encontram fora do país, o nosso objetivo despretensioso nada mais é do que podermos não só aprender, angariar aqueles elementos que a espiritualidade disponibiliza para nós, mas o que eu bato muito nessa tecla, fortalecer os laços de amizade. Certa feita, o nosso benfeitor Bezerra de Menezes, num momento muito especial das minhas andanças, quando respondendo uma dúvida, ele disse que o que é mais importante no trabalho do movimento espírita são os laços de amizade. Porque não tem sentido
trabalharmos em grupo se não estivermos sustentados ou sustentando os nossos laços de amizade. Fica tudo muito árido e, por certo, o trabalho sofre essa questão da continuidade, né? Aí a gente vai entender por que tantas mudanças, por que tantas pessoas entram, saem, não é? Então, o movimento espírita para nós é um grande laboratório. Aprendemos com Honório Abreu. É um grande laboratório, porque é na casa espírita que nós precisamos de ter as bases fundamentadas para que a gente possa sair para o movimento espírita também, oferecendo as nossas experiências da casa espírita. E a casa, para se sustentar, ela precisa de ser não uma casa institucional, mas acima de tudo uma família. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de vocês também e especialmente abraçando a nossa companheira Cristiane. Cristiane é uma amiga, não vou falar que ela é uma companheira não, ela é uma amiga. E quando eu falo Cristiane e Danilo, né? Ou Danilo e Cristiane. São esse casal maravilhoso que nós viemos a conhecer no movimento espírita, dentro da União Espírita Mineira. Eles trabalhavam no Conselho Regional Espírita do Sul, lá Poços de Caldas. Hoje eles estão militando no Conselho Regional aqui da região de Barbacena. Então, me deixou muito feliz essa sua manifestação. Ela estará em atividade hoje na União Espírita Mineira e reservou um espaço para vir aqui para abraçar a todos nós. Muito obrigado, Cristiane. Bom, sem delongas, vamos lá ao nosso desafio. Nós estamos trabalhando nas manhãs de sábado com o livro Apocalipse, que é o último livro das Escrituras, né? É o último livro do Novo Testamento. Apocalipse, a gente sempre gosta de ressaltar que o nosso estudo, à luz da doutrina espírita, não trata o Apocalipse como qualquer proposta finalística. Pelo contrário, o Apocalipse, que vem do grego, né, significa revelar, tirar o véu. Então, é o livro que propõe para nós um projeto de conscientização, de profunda reflexão quanto à nossa realidade espiritual. Não é à toa que ele é o último livro que foi inserido dentro da sequência do Novo Testamento. Então, nós estamos especificamente trabalhando no capítulo 2 do Apocalipse, que trata das cartas que foram endereçadas através da mediunidade de João Evangelista, cartas endereçadas pelo Cristo para toda a comunidade cristã. São 7 cartas. Nós estamos trabalhando a 4ª carta. Na última semana, a gente iniciou a partir do versículo 18. Eu vou fazer uma leitura rápida dos primeiros movimentos, para a gente retomar o estudo da última semana. Vamos lá. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações,
e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Vamos ficar por aqui. Temos mais quatro versículos, mas era só para um apanhado geral. Bom, então o primeiro versículo que foi trabalhado na última semana diz assim, repetindo: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Vamos fazer uma conexão com o que a gente trabalhou na última semana. Lembrando que cada carta dessa representa uma faceta da nossa personalidade. Então, ela tem a sua configuração histórica? Sim. Mas ela é emblemática, ela é simbólica. Então, a proposta do Evangelho, à luz da doutrina espírita, é que a gente possa entrar no texto, compreender a sua estrutura, porque ela tem uma função literária, obviamente, mas depois a gente começar a tirar o espírito da letra, de sorte que essa mensagem possa ser uma mensagem espiritual. Aí a gente começa a entender ou dar sentido ao que nós viemos fazer aqui. Nós não estamos aqui fazendo curso de teologia. Nada disso. Nem exegese. A gente não vai ficar destrinchando determinados aspectos. Você não precisa de estudar história demais, nem saber língua hebraica. Você confundir as coisas. Nós estamos aqui para perceber o contexto, tirar a essência espiritual de cunho moral, porque sempre teremos indicativas, mas depois percebermos que somos partes integrantes desta proposta. Ou seja, nós somos os personagens. As cartas estão sendo endereçadas para nós pelo Cristo. Mas tem um momento que nós vamos começar a verificar que nós passaremos a ser os artífices que vão escrever essas cartas. Pegaram? Então, Jesus, o Cristo, se apresenta para João Evangelista na ilha de Patmos, que semana passada nós enaltecemos. Patmos significa o eu destruidor. A definir que é a significação de uma proposta que visa destruir a personalidade. Personalidade é transitória. Hoje é João, Maria, Denise. Amanhã é espírito. Nós falamos muito no eu. A proposta com Allan Kardec é a gente aprender a falar no nós. Sair da primeira pessoa para partir para uma interatividade. Isso nos favorece para derrubar as personalidades, a gente começar a fazer um movimento não para combater os ídolos ou os idólatras, mas não fazermos partes mais desse contexto. Até chegar na condição que eu não preciso de líder. Não, fulano é maravilhoso, ele fala que é uma beleza de doutrina espírita. Beleza. De vez em quando eu passo por ele. Vamos ver o que ele está. O que ele pode estar trazendo de diferente. Mas a partir do momento que você só escuta um indivíduo, você está na escola dele. Isso é perigoso. Nós temos que abrir. Então eu falo para os trabalhadores da FEAC: você frequenta outra casa? Não, Casalberto, eu sou apaixonado com a FEAC, você está errado. Por que você não vai lá no Grupo Emmanuel de vez em quando? Você vai lá no Caritas. Passa lá na União Espírita Mineira, assiste a reunião lá, tem uma reunião ótima lá de estudo de doutrina, quarta-feira. Vai lá em Barbacena conhecer os trabalhos das casas espíritas lá. Com isso, o que nós estamos tentando refletir? A importância da universalidade, do tirar a importância de pessoas, de instituição, para a gente ir se livrando disso, ir se libertando. Mas para isso a gente precisa de metodologia, a gente precisa de entender, precisa de alguém estar nos incentivando. Que livro que tu está lendo?
Eu só gosto de romance. Eu falei assim, xaropinho. Com todo respeito aos romancistas. Eu posso falar que de romance eu gosto muito. Agora, você começa a ler livro, romance de Emmanuel, seu nível de qualidade, seu nível de exigência começa a ficar diferente. Então não dá para você ler qualquer romance se ele não tiver uma proposta que liberta. Você lê Emmanuel, ele fala assim, olha para a luz. Ele passa pela treva, mas ele fala, olha para a luz. Pegaram? Então você sai da leitura livre, libertando, feliz, tranquilo, ok? Então essa é a ideia. Então, e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Semana passada nós falamos o isto diz o Filho de Deus. Vocês estão lembrados? Lembram que a gente falou sobre a diferença de filho do homem e filho de Deus? Filho do homem nós vamos encontrar no Evangelho em várias passagens. Jesus se autoproclamando filho do homem. Lembram que nós discutimos aqui alguns aspectos. Nada é fechado, tá? Mas contextualizamos, falando que o filho do homem representa o espírito no processo evolutivo. Jesus é o filho do homem porque ele está em processo evolutivo. Numa análise relativa nossa, né? Absoluta, né? Uma análise absoluta, ele já completou. Ele já completou. Então ele não está em processo. Ele representa o final do processo. Agora, numa análise relativa, ele não atingiu o resultado final. Ele não parou. Ele não é o conquistador que já está deitado em berço esplêndido. Porque Jesus está numa escala evolutiva. Cada orbe tem o seu Cristo. Ele é um dos Cristos do nosso sistema. Agora imagine quantos Cristos que existem nesse universo de meu Deus. E isso nós estamos falando com todo respeito, admiração, carinho e amor, que é o que nós estamos desenvolvendo para com o Espírito Jesus. Que existe uma diferença, viu, Rodrigo? Jesus Espírito, ou melhor, Jesus Irmão, Jesus Messias, Jesus Cordeiro. Existem interpretações que nos ajudam a fazer uma ideia geral disso aí. Então, Jesus como Espírito é o nosso irmão maior, sim. Agora, o que caracteriza o Filho do homem, Jesus, ele é o fruto, o resultado de todos os nossos anseios. Ele é completo no sentido da nossa visão, não é isso? Concorda? Ele é completo, ele é o super-homem. Ele tem todos os poderes. Então, quando o médium inspirado lá criou o Superman, né, que veio de Krypton, lembra dessa história? Todos os poderes, clarevidência, visão à distância. Chama de fogo. Os olhos chama de fogo. Muito bem lembrado. Então o Superman representa isso. Agora o Filho de Deus e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Quer dizer, quem está dizendo é quem tem autoridade. É o Filho de Deus. Ele não está no processo. Ele já é o Filho de Deus no sentido de completude. Pegaram lá? Então observem bem, Jesus na humildade dele, ele não falou que ele era o Filho de Deus. Somos nós que afirmamos que ele é o Filho de Deus. Ele fala que ele é o Filho do homem. Olha que extraordinário. Ficou claro isso? Filho de Deus, completude. Filho do homem, em processo. Então a mensagem aqui é dada pelo Filho de Deus. Certo? Ou seja, é uma mensagem que tem autoridade. Agora, é importante, nós não abordamos isso semana passada, que nós que vamos a partir de agora ouvir o anjo, porque Tiatira representa aspectos do nosso andar superior, as nossas noções de futuro, não é? E está dizendo escreve. Então a mensagem é para nós, e nós é que precisamos aprender a escrever.
Entenderam como é que começa a mudar o contexto? Aqui está assim, então o anjo escreveu. Onde está escrito? A gente começa a entrar para dentro do texto. O anjo está dizendo, escreve. Porque é escrevendo que nós vamos fixando. Já viram dizer, o Honório falava muito isso. Já viu dizer que nem tudo que você pensa, você fala? E nem tudo que você fala, você escreve. Porque se escreveu, consolidou, está registrado. Pegaram lá? Então o texto aqui está dizendo, escreve. Ou seja, de acordo com a elaboração mental, nós precisamos de aprender a colocá-la no papel. Como? Vivendo. E filho de Deus, porque a nossa... mas Carlos Alberto, eu não sou filho de Deus, então... Eu sou filho do primo do homem. Então como é que eu vou escrever? Então vamos pensar agora o seguinte, que na nossa intimidade nós temos o Filho de Deus e o Filho do homem. Ih, complicou. Por que nós temos Filho de Deus dentro da gente? Se é completude. Aí a gente pode refletir que a perfeição... A perfectibilidade, ela é instintiva. Se eu posso falar que é instintiva, ela é inata. Jesus diz assim, não está escrito que vós sois deuses? Ele faz uma pergunta para os fariseus. Está no Evangelho de João. Não está escrito, vós sois deuses? Porque no Antigo Testamento afirma que nós somos deuses. Quer dizer, nós somos filhos do Senhor. Então, todo movimento que nos traz felicidade é expressão do Filho de Deus, que está dentro da gente. Os sonhos, as alegrias. Agora, todo sofrimento, toda dor, ela tem a ver com o Filho do homem que está trabalhando e em determinado momento se distancia do Filho de Deus, que está dentro da gente aqui. O Filho de Deus conversa com a gente. É uma carta. Olha que legal. Ele conversa com a gente. Como é que o Filho de Deus conversa com a gente? Através da nossa consciência. E agora confundiu tudo. Não é a lei de Deus que está escrita na minha consciência que está falando? Pois é. A gente acha que a lei de Deus que está escrita na nossa consciência é um chipzinho que de vez em quando dá um... Ela é revelada por nós. Quando criamos identidade com uma luz maior. Esqueci o nome do seu amigo. Ô Luiz, vem aqui mais pertinho para a gente. Eu tô te procurando. Então senta aqui. Ele escondeu. Ele está igual eu quando ia para a escola. Eu sentava na última carteira. Menino Peralta, complicado. Deu aí? Pegaram, gente? Estão de acordo? Sim. Quer falar alguma coisa? Não, vai. Então tá. Você quer falar? Eu tenho uma pergunta. Então, com relação à lei do progresso, eu fiquei aqui assim imaginando para poder elaborar essa pergunta. Assim, não sei se você vai conseguir me entender. Então, ser filho do homem e ser filho de Deus, essas nuances nossas, ora tendo que trabalhar com as nossas inquietudes, valores e etc. Ora, o Filho de Deus, sendo essa manifestação de Filho de Deus em nós, nos impulsionando a buscar essa perfeição, eu posso falar que é uma dualidade em nós, que nos leva, essa lei de progresso nos leva a isso? Não sei se eu consegui me fazer entender. Fala aqui para nós, Luiz. Só um pouquinho para você. A gente poderia, completando o que ela falou, a gente poderia falar também, então, que o Filho do homem seria o consciente e o Filho de Deus seria o superconsciente? Puxa vida. Pentecostes no ambiente. Não, sem dúvida. Olha para vocês verem como que estudar o Evangelho é gostoso em grupo. Porque os Espíritos têm um plano, trazem uma proposta e a gente vai captando. O nosso papel aqui é apenas facilitar as ideias. Mas você foi muito feliz também.
E quando você falava, eu vou primeiro aqui para chegar lá. Embora tá tudo junto, né? Quando você falava aqui, me ocorreu uma ideia assim muito sutil que define o seguinte. Vamos lembrar do nosso psiquismo. Como que é a dinâmica do nosso psiquismo? Falando de uma linguagem muito grosseira, nós temos na dinâmica da nossa intimidade espiritual, dois movimentos, é a dualidade. É o movimento de emissão, ou seja, de irradiação, e o movimento de decodificação, de receber o que está vindo de fora. Certo? Eu estou falando, eu estou emitindo. Vocês estão me ouvindo, vocês estão recebendo, e ao receber existe o mecanismo de decodificação, como um prisma decodifica luz. Tá correto o raciocínio? Então, quando eu estou recebendo, eu estou, na realidade, recebendo elementos que vêm de fora. E quando eu falo vem de fora, deixa eu ser mais claro ainda. Não é o que vem lá de fora só. Mas existem recursos da minha intimidade que de vez em quando vêm à tona, mas ainda não estão consolidados. Um dia o Júlio falou um assunto comigo. Eu gravei na minha memória. Só isto. Aí agora eu estou conversando, eu me recordo do que o Júlio falou. Então, ou seja, o recurso está vindo de dentro, mas na realidade está vindo de fora. Aí eu vou pegar o que ele me contou e vou metabolizar isto. Então, no movimento que eu estou metabolizando, eu estou trabalhando na condição de filho do homem. Agora, o que criou o interesse para que eu pegasse essa mensagem e trabalhasse com ela é a essência divina. Clareou? Deu lógica? Isso é que é importante. O anseio de ser feliz dimana é uma expressão da minha luz íntima. Agora, eu quero ser feliz. Como que eu vou ser feliz? Aí eu tenho que, como um aprendiz, humildemente, não é pseudo-humildade, mas verdadeiramente humilde, eu pergunto assim, como serei feliz? Aí vai vir, chegará a proposta que o mestre representa, Jesus. Ele não falou assim, vinde a mim? Quando eu vou a ele, ele me responde, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, vai para lá, quem sabe, pode ser por aqui. Agora quem resolve é você. Olha que extraordinário. Ontem eu estava lá no Glax, eu falei do bom pastor. O tema era pacificadores. E nós usamos assim, o simbolismo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os pacíficos, falei da resignação, da obediência, e fizemos a amarração com Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor das ovelhas. No capítulo 10 de João. Antes de mim, quem veio foi ladrão e salteador. Porque falava dele mesmo. Né? Trazia propostas assim, ó, faz isso. Ele, como bom pastor, ele dá o toque para as ovelhas que precisamos estar reunidas. Vai fazer bem. Mas quando reunidas, depois ele fala assim, agora vamos dispersar as ovelhas. Porque a ovelha tem que sair para aprender. Entendeu? Aí ele fala assim, ide ovelha, porfiai pela porta estreita. Cuidado com as portas, viu? Tem portinha aí para todo lado, tem portinha azul, cor de rosa. Mas olha, vai na porta estreita, porque as outras, perdição. O que é perdição? Desvio desse fulcro de irradiação luz que está propondo para nós felicidade verdadeira pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação. Então o eu superior, vamos pensar assim, ele tem a ver com essa essência divina. Agora o consciente é o trabalho nosso de identificação com o Mestre Jesus. Vós me chamais mestre e dizeis bem porque eu sou.
Quando é que a gente fala que ele é mestre? Ah, Casa Aberta, na hora que eu estou no centro espírita, eu falo que é o mestre, eu faço prece. Aí na prece eu até falo, gente, vamos fechar os olhos para pensar no mestre. Aí eu falo assim, mas que mestre? Ah, é aquele do olho azul? Quer dizer, nós estamos tentando estabelecer uma identidade por sintonia, para chegarmos numa condição de termos afinidade para dizer, igual está aqui, e diz, isto diz o Filho de Deus. Aí nós vamos dizer, mestre. Ele não falou? Vós me chamais mestre. Então chamar mestre não é da boca para fora, é da vivência, é escrevendo essa carta através dos sentimentos, das emoções, tarará, tarará. Ok, deu aí? Mais ou menos, né? Então vamos só passar para frente. Que os teus olhos... Ah, chegou lá. Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Meia hora para relembrar a última reunião. Vamos falar agora. Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Fala para nós, Júlio. Os olhos como chama de fogo é a visão clareadora. A visão clareadora. E o que essa visão vai clarear? Se nós, por exemplo, nossos olhos têm chama de fogo, vai clarear o nosso departamento interno. Que o primeiro movimento, nós vamos escutar o Filho de Deus com os recursos do Filho do Homem já preparados pelos milênios, que é a capacidade de discernimento, que é a capacidade de sintonia. Agora, nós vamos aderir à proposta pela capacidade de amar, que é a capacidade de afeiçoar. Então vamos nos lembrar daquele ensinamento de Jesus lá em João 14,15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então eu preciso amar para guardar os mandamentos, porque Jesus é o mestre, mas ele traz propostas incisivas. São mandamentos. Então, porque para contrariar o ego, tem que ser imperativo. Determinação. Determinação. Contrariar o ego. Para sair da escravização da obediência. Que, aliás, a Emmanuel tem um texto muito bonito no Pão Nosso, capítulo 16, intitulado A Quem Obedeces? Porque nós sempre obedecemos a alguém alguma coisa. O livre pensador absoluto não existe. Não. Certo? Então nós obedecemos a um padrão antigo ou vamos obedecer ao padrão novo. Então os olhos como chama de fogo representam essa visão profunda dos nossos próprios aspectos interiores, que é o movimento da revelação, né? O movimento da revelação. A revelação não é a revelação só das maravilhas do mundo espiritual, do mundo superior, dos cristos, dos mestres, das galáxias, não. É a revelação básica da intimidade. Aí nós vamos lembrar do batismo de fogo, o batismo da água, o batismo do fogo. E tem um aspecto interessante também no capítulo 19, Beto, você podia falar para nós aí do... Que o Honório faz nós separamos aqui. O Honório faz aí um link com o capítulo 19 já. Sim. Foi até engraçado, porque eu estava me recordando que, pegando esse material que a gente estudava lá com o Honório no ano de 99, 2000 e diante, e surgiu uma pergunta, fui eu que fiz essa pergunta, porque toda vez que eu podia, eu falei assim, Honório, fala do capítulo 19 do livro Apocalipse. Porque certa feita o Honório comentou com a gente, e eu ficava assim, na época, eu ficava extasiado. O capítulo 19 do Apocalipse trata da chegada do Espiritismo. E o Júlio agora lembrou sobre o batismo da água e o batismo do fogo. E antes você falou alguma coisa sobre o Espiritismo, não falou? Ah,
Você citou o capítulo 14, versículo 15. Se vos amardes, guardareis os meus ensinamentos. Isso. E isso. Aí ele vai falar do Consolador. E eu enviarei né, o Consolador, etc. No capítulo 19 do Apocalipse, tem o seguinte trecho. E vi um céu aberto, olhos como chama de fogo. Estou fazendo associação. E vi um céu aberto, que para ver céu aberto tem que ter chama de fogo, tem que ser um olhar de profundidade, acionando lá os mecanismos do diencéfalo, onde nós vamos encontrar a epífise, o processo intuitivo, a base das percepções espirituais. Uma percepção espiritual abrangente e de profundidade abrange, mas ao mesmo tempo aprofunda, tem capacidade de pegar a essência, não é isso? Bem-aventurados que têm olhos de ver. Esta visão é uma visão que ela tem nas suas expressões dinâmicas a capacidade de ver e decodificar, compreender e ao mesmo tempo transformar a visão. Como é que você transforma a visão? Eu vou dar um exemplo prático. O médium fala assim para nós na reunião: Carlos Alberto, eu estou vendo um espírito. Geralmente eu pergunto: e aí? Eu estou vendo um espírito. Fez diferença nenhuma você falar para mim que está vendo espírito. Você não é médium? Eu estou dizendo isso com respeito, tá? Eu não falo assim deselegantemente. Tem hora que eu só penso. Porque eu tenho a expectativa que o médium compreenda, que ele tem que ver o espírito e trazer algo de suficiente, de eficiente, para que a gente possa trabalhar. Básico. Carlos Alberto, o espírito está falando isso para mim. Ok. O que você está entendendo disso e disso que ele está te falando? Não, eu não consigo compreender. Tá bom. Então você cumpriu o seu papel. Você cumpriu o seu papel. Então agora compete a quem está vos ouvindo, eu na condição de um esclarecedor ali, de um dirigente da reunião, por exemplo. Estou criando uma situação assim bem prática. Então, já que você não concebe, eu tenho que conceber essa ideia. Eu tenho que tirar o espírito da letra e ver qual é a eficiência dessa mensagem. Pegaram? Outro exemplo. Ontem um companheiro me telefonou, angustiado. Ele não é espírita, respeita o espiritismo, já foi receber passe em centro espírita, mas alguém lá da família recebeu uma mensagem da mãe dele que tinha falecido há 9 anos, e que essa mensagem inclusive se referia ao pai que está com Alzheimer. E a mensagem diz que todo mundo cuidasse do pai, porque em breve ele vai desencarnar. O companheiro me ligou desesperado. Bom, primeiro que eu assustei com mamãe. Segundo que ela falou que vai levar papai. 1h30 de telefone. No final ele falou assim: graças a Deus, que dia que é o dia de sua reunião? Eu falei assim: olha, vamos lá. Ele já não estava preocupado com a mensagem. Porque nós trabalhamos a mensagem de sorte que ele pudesse decodificar de uma maneira que ela fosse consoladora e libertadora. Porque senão você fica no fenômeno e ele não tem significado nenhum. Entenderam? O que é o mais importante? A mamãe ter falado ou o que mamãe falou? Ah, mas será que foi mamãe? Para mim não faz diferença nenhuma. O importante é que ele, no final da conversa, compreendeu que os espíritos se comunicam. Agora, se o fenômeno foi autêntico, se o médium é sério, se a casa espírita é bem orientada, não vou entrar no mérito. No final, quase no final, ele perguntou: e lá na FEAC tem mensagem? Quem sabe, mamãe? Eu falei assim: não. Na FEAC nós trabalhamos com um outro viés para lidar com a mediunidade. Agora, de vez em quando, tem mensagens. Agora, eu não vou falar isso no microfone, que daqui a pouco vem caravanas do interior, das capitais, para procurar mensagem do vovô, do titio, com todo respeito a quem pratica esse viés
posso assim dizer? Esse tipo de trabalho mediúnico, eu tenho respeito, admiração, e existe muita gente séria, mas existe muito picareta. Não é porque são picaretas que querem ser picaretas, é porque são mistificados. Se tem, o Arnaldo Rocha dizia, se tem gaiato aqui, tem gaiato do lado de lá. O Arnaldo falava exatamente gaiato. Quem sabe está aí conosco. Pegaram? Então, agora, trazendo, vamos sair do Arnaldo e vamos para o Honório. O que é o importante? A essência da mensagem. Então, os olhos de chama de fogo, é aquela visão de profundidade, de abrangência, que vai que percebe, que decodifica, aproveita e sai para a lida para libertar, construindo um novo edifício. Vai, fala. Eu ainda tenho que depois vou voltar aqui. E a visão, essa visão outro como versículo. olhos de fogo tem um aspecto de abrir clareiras para quem está vindo atrás. Usando um termo de Emmanuel, na imensa floresta humana. Muito bem. Se não me engano é de Emmanuel esse símbolo. Sim. Então esses olhos como chama de fogo vão abrir aquelas, não vou dizer veredas, porque nós temos que endireitar as veredas que são... É com a água. Esses a quem obedecemos, esses filósofos, conceitos que nós vamos seguindo, vão formando as veredas. Então Cristo, com os olhos como chama de fogo, vai apontar o caminho. E nós vamos buscar, vamos lá para trás um pouquinho também. Vamos lembrar do Moisés abrindo o caminho no mar. Ele abriu um caminho seco. De um lado, 2 paredes de água, não é isso? No símbolo. No símbolo, o subconsciente de um lado, o superconsciente de outro. Só que a visão de Moisés ainda não era uma visão dos olhos como chama de fogo, porque Moisés estava no processo ainda de... Né? Então esses olhos como chama de fogo vão abrir um caminho para quem vem atrás. Agora, é preciso desenvolver a capacidade de ouvir também, porque quem está dizendo é o Filho de Deus. Então, para eu ouvir o Filho de Deus, eu preciso calar as outras vozes. Nós até lembramos no nosso estudo aqui da terça-feira, aquela passagem de Mateus 5:43, em que Jesus diz lá, falando com os fariseus, ouvistes que foi dito, amareis o vosso próximo, odiareis o vosso inimigo. Então essa voz que foi ouvida não é a voz do Filho de Deus. Porque a voz do Filho de Deus, ela diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a si mesmo. Então o que estamos ouvindo? A quem ouvimos? O que ouvimos? O que ouvimos? Então são aspectos importantes aí para poder entrar na posse do que diz o Filho de Deus. Então eu tenho que concordar, eu tenho que aceitar, e eu não tenho como comprovar por antecipação que isso que o Filho de Deus está dizendo é verdade. Não tenho como comprovar. Como que eu vou comprovar? Me pondo a caminho. Agora você continua. E vi um céu aberto e eis um cavalo branco. Você foi citar o outro versículo, vamos ver se a gente consegue voltar para o que a gente estava. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E eis seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas. Capítulo 19 do Apocalipse. A doutrina espírita foi codificada no século XIX. Esse texto é extraordinário para a gente estudar e espero que estejamos encarnados para chegar no capítulo 19. Mas vamos pensar o seguinte. Quem era e via um céu aberto? Para ver céu aberto tem que ter olhos, visão de profundidade. Porque senão não consegue perceber a doutrina espírita, não. Não consegue. Não consegue e não concebe. E eis um cavalo branco. E tinha um cavaleiro.
Aí o Honório falava: quem que é o cavalo branco? Quem que era o cavaleiro no Espiritismo? Oi? Kardec, ele era o cavaleiro ou ele era o cavalo? Qual que era o nome de batismo dele? Hipólito. Então ele era o cavalo. Como é que o médium é tratado na Umbanda? Cavalo. Olha o alcance de Francisco Cândido Xavier. Eu não sei se ele estudou esse texto. Não posso dizer. Então eu não posso falar se foi conclusão dele ou se ele foi médium de Emmanuel. Quando ele dizia: eu sou um asno. Eu sou uma besta. Eu sou um burrico. Certa feita ele falou: eu sou um burrico que carrego velas acesas nas costas. E se eu não andar direito, estas velas vão derreter e jogar a cera quente no meu lombo para que eu me recorde que eu estou transportando velas acesas. Ai, Jesus. E o povo quer fazer dele, não quer fazer dele cavalo, não. Quer fazer ele o hipódromo todo, quer fazer dele o cavaleiro. Mas isso é porque não estudamos o Apocalipse e doutrina espírita. Vamos voltar? Então Kardec era o cavalo, o instrumento. E olha que cavalo alado, hein? Posso brincar? Que cavalo de raça. Pégaso. Aí viagem na maionese. Mas que tem duas asas, razão e sentimento. Aí misturou com o Emmanuel. Daqui a pouco vai falar que o Kardec é o Emmanuel. Vamos voltar. O cavalo transportava o cavaleiro. Quem é o cavaleiro? Na sua singularidade, Jesus é o Espírito de verdade. Isso para nós não é discutido, porque está mais do que claro nos textos. Embora texto é texto, contexto, cada um tem sua opinião, não entramos em polêmica. É muito mais, vou dizer assim, transcende muito mais falar que o cavaleiro é o Espírito de verdade no seu sentido de amplitude, de dinâmica, de equipe. O Espírito de verdade no sentido de um grande colegiado. A gente não estava falando sobre o personalismo? Jesus diz: eu não vim de mim mesmo. Isso está lá no capítulo 10º, capítulo 8º, 6º, 7º de João. Em vários momentos ele fala: eu não vim de mim mesmo. Eu vim em nome daquele que me enviou. Para ficar bem claro o texto. Quem que enviou ele? O Pai. O Cristo dele. Isso para nós não faz diferença. O importante é que ele está dizendo que ele não estava ali em nome da personalidade de Jesus. Ele estava ali movido pela chama crística da transformação. E cumprir a obra dele. Então é extraordinário a gente observar que, para perceber, portanto, o cavaleiro, o cavalo que desce das esferas, de alguma sorte a gente tem que estar envolvido pela chama das mudanças. Em via de, mas a chama da mudança é fundamental. Por que o indivíduo vem para o centro espírita? Vamos ser prático. A sua grande maioria vem por causa da dor. Pouquíssimos vêm aqui por conta da lógica. Pouquíssimo. Então, até diga-se de passagem, falar que ou é amor ou é dor, didaticamente não bate. Porque a gente não sabe o que é amor. Então a gente vem por uma série de procedimentos que são lógicos, coerentes e que dizem para nós que precisamos de amar. Não sei se fechou dentro desse contexto. Então, a visão profunda, a capacidade de enxergar, ela amplia, portanto, todas as nossas outras percepções. Eu tinha até chamado a atenção aqui, ó. Os outros sentidos. Ou seja, visão profunda, intuição,
vai ampliar os seus outros sentidos. Quais são os outros sentidos? O tato, o paladar, a audição, a visão. São 5 sentidos, não são? Tato, paladar, visão, audição e olfato. Você viu no médico e fala assim, gente, vocês estão sentindo um cheiro de rosas aqui? Aí tá assim, será que alguém passou perfume? Não, ninguém passou perfume. Então você está tendo uma percepção que os outros não possuem. Engraçado, eu vi um jardineiro, o outro médium, ele viu um jardineiro. O jardineiro estava cuidando de rosas, mas eu não senti o cheiro não. Aí a que sentiu o cheiro, eu não vi jardineiro e nem vi jardim, eu senti só o cheiro. Aí cada um vai percebendo, ó, eu estou vendo ali mudas, eu estou vendo ali uma fonte que vai irrigar o jardim, aí etc. A visão profunda, aqueles que já possuem a condição de interpretar, já veem o painel, já sabem quais são os espíritos que estão no processo, já sabem o projeto, quais são as consequências. Pegaram? Então nós estamos num trabalho extraordinário de cuidar da nossa sensibilidade a cada momento para desenvolver todos os seus aspectos. É o número 12, é a questão da universalidade, inclusive dos sentidos. Se são 6 sentidos, nós vamos multiplicar ele por 2, dá 12. Aí fechou uma conta rápida aqui que eu não tinha pensado nela. Então não são 5 sentidos? Eu não estou falando do 6º sentido? É 6. Multiplica por 2 dá 12. Completude. Aliás, universalidade. Completude é outro número. É o 10. É o número perfeito. Diga. Um aspecto interessante para você abordar e discorrer aí, que é a questão do reflexo da visão. Pode falar. Certo? Porque nós vamos, quando nós olhamos, vemos, então vem o reflexo. Emerge algum reflexo. Por exemplo, muitos perante Jesus o viam como um desordeiro, subversor da ordem, que é um reflexo que emergia da intimidade. Que Emmanuel aborda muito bem essa questão no livro Pensamento e Vida, que é a equação das nossas manifestações no mundo. O reflexo esboça a emotividade esboça a ideia, palavra, ação, atitude. A ideia determina as palavras, as ações, as atitudes. Tudo com base no pressuposto, no conceito arraigado na intimidade. Então, o filho do homem em desenvolvimento, ele pode aceitar ou não se o que está vendo contraria ou não contraria os seus interesses, né? Então aí o texto vai abrindo perspectivas aí. Eu gosto de usar eu gosto de usar aquele exemplo. Quando Paulo fala de Pedro, Paulo não fala de Pedro. Paulo fala de Paulo. Isso é um pensamento de Carl Gustav Jung. Ou seja, quando eu estou falando de alguém, eu estou falando de mim. Eu estou vendo a minha imagem refletida no comportamento do outro. Não é? Então, assim, você vê uma cena. Fico feliz. Só completando, porque eu engasguei aqui tem hora que a emoção vem, é meio difícil segurar. Eu tenho que ser mais racional. Eu ainda aprendo. Você vê uma mãe batendo, dando uma palmada na filhinha. Aí você vai olhar, uns vão falar assim, nossa, que mãe violenta. Outros vão falar assim, o que essa menina fez? Outro vai falar assim, chama a polícia. Porque agora tem que fazer esse ingrediente, né? Vai preso, né? Vai ser processado. O outro vai estar assim, essa mãe deve estar dando um tapinha ali por amor, porque essa menina está precisando de um ajuste. O outro vai dizer, eu não concordo com o método educacional. Tem que ser com amor, tem que ser na sutileza.
cada um vai ver, vai perceber de acordo com o prisma, o seu prisma pessoal. E disse Deus, é o mandamento, né? Eu vi você falando aqui terça-feira. O primeiro mandamento que existe é: haja luz. Você foi perfeito. Há muito tempo eu não escutava uma frase tão perfeita. E disse Deus, haja luz. Esse é o primeiro e único mandamento. Não é amar a Deus sobre todas as coisas, não. Você está contradizendo Jesus? Não, de forma alguma, é a mesma coisa. Só que ele explicou didaticamente para o nosso entendimento. Mas o mandamento é um só: haja luz. E a luz foi feita. Ele não é luz? Ontem tinha um amigo que ficou discutindo com a gente. Deus é espírito? Não, Deus não é espírito. Aí começou a citar umas questões do livro dos espíritos. Se ele estiver me ouvindo, ele vai se lembrar. Aí ele falou: não, Deus não é espírito. Ele criou o espírito, criou a matéria. Isso é doutrinário. Eu falei: não, tudo bem. Ainda eu brinquei com ele, citei lá, né, Deus é espírito, Jesus falando que ele é espírito, que importa o adorá-lo em espírito e verdade. Nós somos filhos de Deus. Então são discussões que não chegam em lugar nenhum, porque é só interpretação. É doutrinário ou não, não vai alterar o preço do dólar nem do euro, e muito menos vai alterar a bolsa de valores. Eu quero dizer para nós o seguinte: o mandamento é: haja luz, porque ele é luz. Afirmativa do médium por excelência, João Evangelista. Primeira epístola: Deus é luz. Jesus se autoproclama luz. Capítulo 8 de João, no versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Então, segui-lo é planejar a expressão da própria luz. Mas ele falou também para nós, lá no capítulo 5, nas bem-aventuranças, que nós somos luz. Vós sois a luz do mundo. Então, haja luz é um mandamento. Agora, você vai expressar luz na essencialidade, sem decompor luz. A luz na essência, pelas expressões sacrossantas, como afirmava Emmanuel. Sacrossantas do amor, não é da intelectualidade. Porque nós aqui, o nosso campo áurico, vamos falar dele? Campo áurico? Nós temos uma estrutura energética, filamentos vibracionais, que caracterizam as nossas performances mentais, emocionais. Então, se tiver um médium clarividente aqui, pode estar enxergando uma luz aqui mais, vamos dizer assim, amarelada. Porque estamos aqui dentro de uma linha, de uma luta para intensificar a intelectualidade, certo? Se eu ficar irado aqui, esse médium vai perceber que do amarelo vai virar uma tonalidade mais rubra, mais vermelha, né? Agora, eu posso ter um momento aqui de oração devocional, sentimental, que pode se tornar tênue, azulínea. Ou seja, o nosso campo áurico, ele varia do vermelho, né, ao violeta, não é isso? O do infra, ao ultravioleta, sim, é o André Luiz. Só que para ir no ultravioleta, o ultravioleta é raro na nossa condição espiritual. Então eu posso esbarrar lá no violeta, como eu posso permanecer no vermelho, porque o infravermelho também é muita intensidade. Pegaram lá? Então tudo isso vai caracterizando a nossa identidade espiritual. Assim os espíritos nos percebem. Assim eles diagnosticam doenças. Eles percebem possibilidades. Pelo nosso campo áurico, eles conseguem identificar aonde tem os filamentos para os processos obsessivos. Então assim nós somos conhecidos. Então quando a gente fala de iluminação, autoiluminação,
É todo um contexto íntimo que vai sendo trabalhado para mudar esse painel que é a nossa carteira de identidade espiritual. Então, quando você desencarna, não tem mágica, não. Do jeito que chega, é isso aí. Então, não vai ser a extrema-unção, não vai ser a sequência de passos no final de vida que vai mudar, não. Porque você estabeleceu esse padrão durante uma encarnação inteira. Então, quando fala do batismo da água, só para a gente trabalhar aqui, que a gente precisa de voltar para concluir o versículo, dos pés, aqui dá para falar dos pés aqui nesse contexto. Ó. E os pés semelhantes ao latão reluzente. Latão nos pés. Por que João viu essa imagem? Olha que extraordinário. O fenômeno mediúnico deve ter sido... Deve não. Foi... Quem era Spielberg para nos mostrar os efeitos especiais dos filmes. E João vendo aquilo, como é que ele foi colocar no papel. Olha que desafio. Por que os pés como latão reluzente? Algumas traduções não fala de latão, fala de cobre reluzente. Por que cobre? Por que latão? Nos pés. Então a gente pode trazer os pés inspirados em Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, quando ele fala que os pés representam as bases da vida, certo? Os pés, as bases da vida. João Batista disse que não era digno de desatar as sandálias, né? Ele está lá nos pés. Olha, por que não é digno? Um ato de reverência, né? Porque quando você recebia alguém na sua casa, na cultura judaica, você deixava os sapatos, né? As sandálias, né? Na época sandálias, e os servos vinham e lavavam os pés. Não era isso? Não era uma cerimônia? Tanto que Jesus lavou os pés dos discípulos. Então, era um ato nobre, respeitoso. E de higiene, né? Na Alemanha, quando eu estive lá, a cultura é deixar o sapato na porta da casa. Aí sabe como é que é o reflexo que dimana da identidade do brasileiro? Eu falei assim, ai meu Deus do céu, aquele tênis é caro. Quando eu for sair de volta, será que meu tênis vai estar lá na portinha? Porque aqui, se você brincar de colocar no varal, veio e tá. É o reflexo da cultura. Ou seja, eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de dentro de mim. Pegaram lá? Mas olha para você ver que interessante. Os pés como base. Aí a gente pode fazer uma associação com o capítulo 7 de Mateus, quando Jesus fala sobre construir uma casa sobre a rocha. Ele está falando de base. Você tem que construir a sua casa mental em bases seguras. Os nossos projetos, eles precisam de bases. Doutrina espírita. Nós estamos estudando a doutrina, nós precisamos de ter uma base sólida para a gente agir conforme a doutrina indica. Não é isso, Cristiano? Então, nós trabalhamos, estamos usando o ESD, né? Você também trabalha no ESD, agora que estou lembrando. Implantando um estudo sistematizado por esse estado. Ô, saudade, época boa. A gente viajava em comboio. Era bom demais. Eu, William, Felipe, aquela turma toda. Vilma, Elzio, Július. Aí a gente falava muito sobre a casa sobre a rocha, para falar do estudo sistematizado da doutrina. Estudar a doutrina espírita é estar trabalhando a base, uma base segura. Kardec diz o seguinte, que todos os desvios que existem dentro do movimento espírita só tem uma explicação: desconhecer as bases. Você não discute aqui reencarnação, discute? Reencarnação para nós? Vou ficar discutindo a reencarnação? Vou ficar discutindo a influência dos espíritos? Não. Mas o que a gente vai discutir? Como é que você vai pôr a cadeira no centro espírita? Como é que você vai organizar um evento? Aí na hora que você vai discutir como é que se organiza,
Esquece doutrina espírita, esquece influência dos espíritos, esquece causa e efeito, esquece tudo. E o que impera é a minha opinião. Por isso é que muitas vezes a gente vai ficando mais velho, eu vou falando isso com todo respeito, a gente vai ficando mais velho. Aí quanto mais velho, menos paciência você tem com determinadas coisas que não tem fruto nenhum. Se discute sexo dos anjos muitas vezes uma vida inteira para não fazer nada. Porque a gente perde muito tempo para verificar qual que é a sua opinião, qual que é a minha opinião. E como diz certa feita, o Bezerra falou para o Chico, e a caridade fica por fazer, porque os homens ficam discutindo. Pegaram lá? Então nós temos que, por uma questão de inteligência, uma questão básica, de estar muito focado no que a doutrina propõe, para termos umas bases seguras para a gente tomar decisões certeiras, ou com uma margem de erro menor possível. Como que nós podemos pensar nas bases dos nossos sentimentos, das nossas emoções? Como é que está a base da família? Aí a base você vai elencar aqui N coisa. A família está com problema? Olha, vou rever a base. Rever a base. A sociedade está com caos? Rever a base. Qual que é a base? A família. Então a gente fica esperançoso de mágica aí fora, mas não tem mágica. É o reflexo, é o latão que tem que ser reluzente, é o mineral. Ele não falou que os pés tinham folhas de parreira, que tinha flores, pétalas nos pés, não. Lata, minério, tem que ser firme, determinação que você muito bem colocou. Você tem que ser incisivo contra o ego. Tem que ser incisivo, é mineral. Fala, Rodrigo. Rodrigo vai trazer uma participação para nós. Voltando um pouco atrás, né, falando do cavaleiro branco, é cavaleiro branco, né? É o cavalo branco. Cavalo branco. Já representa a doutrina espírita, né? Sim, o espírito de verdade. Já a doutrina espírita, assim, pelo que eu vi, vocês falando sobre olhos de chama, o próprio ensinamento da doutrina espírita, você já vê esse olhos de fogo, entendeu? Ela em si mesma já é uma revelação, já é o olhos de fogo já, e a gente tem que tentar, como você diz, metabolizar, entender a doutrina espírita, porque, ao meu ver, ela já é esse olhos de fogo, entendeu? Já escrito para a gente pôr em prática, entendeu? E o fogo também, que eu não posso deixar de falar, o fogo ele precisa da matéria e do oxigênio, então ele é uma vida, é um movimento, entendeu? É um movimento. É um processo. É né? um processo, entendeu? Muito bem, muito bem. Então vamos pensar assim para aproveitar esse material importante que você colocou. Então vamos pensar que a doutrina espírita é uma chama de fogo. Não é? Não é isso que você quis dizer? Por si só? Sem dúvida. A revelação por si é algo que chega para modificar. Quando o Júlio estava falando sobre o fogo ele até falou, não é para abrir caminhos. E eu fiquei cá pensando comigo. Eu fiquei imaginando, sabe quando você está numa mata que eles usam aquelas tochas que vai abrindo, não é? Abrindo, enfim. O fogo operacionalizado, ele abre as veredas, sim. Aí foi quando eu disse que a água é que endireita a vereda. Porque você não pode só usar o fogo. Porque o fogo em demasia vai colocar incêndio, vai promover um incêndio na floresta. Então é como se você tivesse que usar o fogo e ao mesmo tempo usar o extintor de incêndio, não é? Para ir dosando o fogo. Aí, Rodrigo, eu poderia, se você me permite, dizer o seguinte, para ficar bem adequado à didática dos textos. A doutrina espírita propõe um batismo, que é o batismo da água. Porque João Batista propõe o batismo da água. Aí ele falava assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí ele propõe aquele mergulho na água. É um batismo que faz parte de um processo, de uma cadência natural de evolução.
encarna, desencarna. Recebe o ensinamento e vamos lutar para implementá-lo. Lutar para implementá-lo. Fixar um projeto chamado educação. O que é educação? Agora eu vou reencarnar o João Batista com Kardec. Pode falar assim? Não vai dar problema não, vai não, né? Questão 685 do Livro dos Espíritos. Educação é a arte de formar caracteres, mudança de hábitos. Então, a doutrina espírita fala assim, vem para o centro, no sentido de que, arruma uma cadeira ali. Eu cheguei aqui hoje pensando assim, Jesus, cadê a turma? Será que a hora que eles vão chegar eu tenho que fazer tanta coisa, receber cristiano? E estou assim, no meio do caminho os espíritos, calma meu filho, calma, no final dá certo. Mas eu não posso ficar muito calmo, eu não concordo muito com eles, porque eu tenho, quem vai pôr a mão na massa, beleza. Mas assim, eu estou consolado, vai dar certo, beleza. Quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto. Eu fui abrir a porta aberta, eu falei, Jesus... Já estava aqui a equipe preparando o ambiente, trouxeram café, o ambiente já estava, metade do processo encaminhado. Aqueles que vieram aqui para fazer esse projeto, vieram participar de um processo de educação pessoal. A doutrina espírita motivou, não, eu vou lá, eu quero ajudar. Então quando a pessoa fala, eu quero ajudar, e vem arrumar a cadeira, vem adornar a mesa, olha gente, adornar a mesa tem um papel tão relevante quanto quem está aqui fazendo a palestra. Igualzinho, não tem esse nível de importância. O importante é fazer. Então estamos fixando, é batismo da água consciente. Agora o batismo do fogo, Jesus é quem oferece. Não é João Batista. Lembram que ele falou, por exemplo, no capítulo 15 do Evangelho de João? Meu pai é o dono da vinha, né? Eu sou a videira, vós as varas. A vara que estiver em mim, né? Tá bem, né? Agora as varas que não estiverem em mim, o que acontecerão com essas varas? Secarão e serão lançadas no fogo. É o fogo da purificação. Para a purificação, o projeto é a conexão transformadora do amor. Ele foi para a cruz, não foi? O ápice do fogo é a cruz. Tanto que quando ele falece, né, o corpo falece às 3 horas da tarde, não é esse o horário? O que aconteceu nos céus? O que aconteceu nos céus? O símbolo dos relâmpagos, da tempestade. O que aconteceu no palácio de Pôncio Pilatos? A cortina do cenáculo rasgou de cima embaixo. Pegaram aí? Isso tudo representa símbolos desta transformação. Então, só fazendo não é suficiente. Fazendo, nós estaremos instaurando reflexos, nos condicionando. Esse latão precisa de brilhar. Então, as bases só vão brilhar pelo amor. Fala, Júlio, porque o tempo está caminhando aí para a gente concluir. Roberto, eu fui obrigado a me lembrar de um texto de André Luiz que o senhor Honório gostava muito de lembrar, mecanismo da mediunidade, a física da luz, que é a questão da dinâmica da luz, de desenvolver a luz na intimidade, que ele fala dos raios longos, dos raios curtos, dos raios super ultra curtos, que é digamos, é a luz em acionamento ou em desenvolvimento no território da alma pelas nossas atividades no dia a dia, né? Se nós, por exemplo, você falou no estudo da doutrina espírita em profundidade, se nós nos mantivermos simplesmente cuidando da nossa vida, dos seus afazeres, nós vamos estar simplesmente trabalhando no nível da sustentação da vida e exteriorizando raios
simplesmente de manutenção de calor. Agora, quando nós já começamos a estudar, ter atenção, dedicação ao trabalho, ao estudo, já começamos a desenvolver luz interior, que é o termo que André Luiz usa lá no Mecanismo da Mediunidade. Então nós só começamos a desenvolver luz interior quando nós estamos aplicados no estudo, no trabalho, ocupação útil. Então aí começamos a desenvolver luz. E quando nós estamos na vivência de emoções fortes, indizíveis, do amor, então nós já começamos a elaborar na esfera dos raios curtos, transformadores. O Sonói gostava muito de citar isso. Não sei se você se recorda. Sim. Os raios do amor, né, das esferas superiores são ultra curtos. Capacidade de penetração nas regiões mais complexas das ambiências espirituais e da nossa intimidade. O amor é capaz disso. Só que os espíritos não utilizam com intensidade a capacidade que eles possuem, porque eles aguardam que haja uma resposta de cada um de nós diante da dor. Entre outras palavras, existem regiões espirituais, e a Epístola de Pedro tem uma explicação muito interessante sobre isso, quando Jesus desce às regiões infernais para libertar os espíritos presos em cadeias. Em cadeias. Então, quando Jesus, por exemplo, desencarna, a prece que o médium, o sacerdote católico fez no século III, século II, que é o credo, explica isso. E foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. A sequência vai dizer, né? Ressuscitou o terceiro dia. Mas no segundo estágio, desceu à mansão dos mortos. Narra Emmanuel, eu tenho esse texto a ser publicado, que quando Jesus desencarna, o despertar dele no mundo espiritual, a primeira imagem que veio à mente dele, olha que extraordinário. Ele lembrou dos discípulos, da mãe, mas em seguida ele se recordou de Judas. Ao se recordar de Judas, ele se projeta em corpo mental, no mesmo instante, nas regiões para o acolhimento a Judas. Isso é extraordinário. Por que ele desceu à mansão dos mortos? Ele tinha que resgatar alguma coisa? Como nós, quando desencarnamos? Não. Então, isso é muito importante a gente pensar, que ele faz isso por expressar amor na sua excelsitude. Quantos espíritos se encontram nas regiões inferiores? Não é? De profundo sofrimento. Eles estão envolvidos por um influxo de amor inimaginável para nós. Eles não estão lá sozinhos, nas cadeias infectadas de vibrações das mais baixas frequências. Eles estão lá sob o influxo do amor. Reflitamos nisso. É o símbolo da imagem de Jesus. Aí a gente pega, por exemplo, só para corroborar, Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, quando ela é uma médium fiel, apresenta Maria Santíssima como aquela que vela, que é a benfeitora do Vale dos Suicidas. Vale dos Suicidas. Tem espírita no nosso meio que fica todo arrupiado quando fala em Maria Santíssima. Ah, os católicos espíritas não podem fazer prece para Maria. O duro é que tem espírita também que faz prece Maria, Mãe de Deus. Aí complica tudo. Mas as expressões que fazem o nosso ser conectar com Maria Santíssima
tem uma causuística aí que transcende até o nosso entendimento, porque podemos ser nós que fomos resgatados lá nessas regiões por ela. E a gente acha que está fazendo isso porque historicamente ela é mãe de Jesus. Estes espíritos são sob os influxos do amor do alto. Mas muitas vezes, para esses espíritos serem resgatados dessas regiões, quem falava isso era Leão Zálio, seu Leão. Ele falava assim: para tirar espírito de região inferior, só alma gêmea. Que alma gêmea? Ah, meu filho, para liberar o umbral é só você encher uma nave de alma gêmea e passar por perto. Daqui a pouco os que estão adormecidos, como é que pensa, está assim? Abre o olho, o que está acontecendo? O seu Leão era extraordinário. Ou seja, a aproximação de espíritos que nós temos identidade, a aproximação é como se acionasse os mecanismos intrínsecos do nosso espírito para o despertar, para abrir os olhos. Aí o movimento sequente é: eu preciso sair daqui, eu estou com sede. O espírito está adormecido. Aí ele desperta: eu estou com sede. Já a instintividade dele querendo algum tipo de substância, de alimento, para sair daquela região árida, fétida. E já que você falou de região árida, aí entra Moisés. Sim. Região árida, deserto. Aí entra Moisés. Lembra que eu falei de João Batista? É um ciclo de aprendizado. Moisés até João Batista. Moisés, o grande revelador. João Batista é o profeta, o último profeta por excelência do Evangelho. Aí Jesus diz assim: dos nascidos de mulher, dentro desse processo todo de aprendizado, de despertamento, João Batista é o maior. Ah, então João é maior que Moisés? Olha como é que nós perdemos em discussões. Ele está dizendo o seguinte, que Moisés é a base da escada. João é como se fosse o último degrau da escada. E depois desse último degrau, João Batista no céu é o menorzinho. Porque João é o menor no reino dos céus. Ele é o maior filho de mulher. Mas no reino dos céus ele é menor. Se no reino dos céus é menor, quer dizer o seguinte, que esse processo de educação espiritual, ele vai ser o precursor para o estágio extraordinário que é o do amor, quando Jesus nos revela através da sua vinda, dos seus exemplos e da sua presença permanente entre nós. Roberto, então, deixa eu complicar um pouco aqui então. Você falou então aí do primeiro Adão, de Paulo, e Jesus o segundo Adão, não é? Não sei, eu sei que está falando. Tão rápido. Livro dos Espíritos, o progresso intelectual engendra o progresso moral. Muito bem. O progresso intelectual antecede, impulsiona o progresso moral, sem dúvida. Então tá bom. Vamos ajustar? Moisés, o intelectual, transcende em João Batista o moral, que Jesus está muito acima do intelectual e do moral. Muito acima, não. Ele é muito mais abrangente, porque ele é o amor que é a base. Ele é o amor, é a base. Agora, para chegar em Jesus, você tem que passar por Moisés e João Batista. Ou seja, nos dias atuais, doutrina espírita. Aliás, nos dias atuais, por quê? A doutrina espírita está dizendo assim, olha o que eu vou dizer, hein? Espero não ir para o caldeirão. Mas se for, estamos juntos. Junto e misturado. Nós vamos chegar, o movimento espírita vai chegar numa condição, talvez alguns séculos vai precisar, para a gente verificar que a chave que a doutrina espírita oferece é para a gente estudar as escrituras. O livro é dos espíritos. Olha como é que a gente perde tempo discutindo. O livro, não, doutrina espírita é dos espíritos. Não, beleza. Quem escreveu o livro dos espíritos? Não foi Kardec. Kardec só codificou. Aí a gente fica. Tá. Esquece tudo isso. Esses elementos já te dão condição de você entender que é isso mesmo. A doutrina dos espíritos, ela é despersonalizada. Kardec tirou o nome dele, o Hipólito, ele deixa de ser, não é? Para ser o representante, Kardec, falar de reencarnação, despersonalizou, fantástico. O livro dos espíritos é o seu livro.
é o meu livro. O meu livro como espírito imortal. O que é Deus? O Criador de todas as coisas. Mas Deus disse, haja luz. Foi? A inteligência suprema do universo. Daí para frente, tudo que está escrito aqui é a minha, é a sua, é a história dos espíritos. Se quisermos adentrar nos portais da libertação espiritual, nós precisamos dessa chave. Mas o compêndio é esse. Pegaram? Agora eu só gostaria de concluir dizendo, não precisa de se transformar em judeu, não precisa de estudar a escritura, não temos rabino no nosso meio, não tem professor no nosso meio. Vamos deixar isso muito claro, porque a gente mistura alho com bugalho. O projeto é que cada um que estamos despertando para este norteamento, possamos fazer com simplicidade, escrevendo as cartas, o livro da nossa própria vida, como nos ensina Emmanuel. Agora uma coisa, Luiz, fica clara. Nós temos que render louros, honra e glória para Allan Kardec, que começou a estudar, a dizer que é importante, na própria codificação, quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. No livro A Gênese, quando ele fala que é importante os espíritas estudarem as Escrituras. Está lá no livro A Gênese. Lá no livro dos Médiuns, no que remonta à sociedade lá de Paris, né? Sociedade Espírita. Temos que debater os temas, porque as revelações vieram em vários momentos da humanidade. A doutrina espírita é a síntese de todas as revelações. Então nós gostaríamos de dizer, porque temos público aqui que nos acompanha, que são católicos, que são judeus, que são muçulmanos, que são protestantes, enfim. O nosso trabalho é um trabalho à luz do Espiritismo. Mas nós temos que nos manter bem próximos do pensamento de quem tem autoridade, e agora eu me refiro a Emmanuel. Quando na introdução do livro Nosso Lar ele diz que muito mais do que ficar discutindo espiritismo, nós precisamos de falar de espiritualidade, universalidade, porque a mensagem é para todos e nós não podemos confiná-las dentro dos nossos ambientes espiritistas. Porque se fizermos assim, estaremos agindo como os sacerdotes das escolas de Tebas. Precisou de Moisés frequentá-las e Moisés trazer os ensinamentos para o povo. Eu gostaria de, nos momentos finais, perguntar para a Cristiane se ela gostaria de trazer alguma reflexão para a gente concluir o trabalho. Sim. Meu amigo, eu gostaria de conversar com os nossos irmãos para que a gente se afinizasse um pouco mais com o homem de Deus. E eu sempre que busco os estudos, eu coloco eles na nossa prática, no nosso dia a dia. E pensando nisso que nós estamos estudando aqui, eu pensei o que eu posso fazer para me aproximar do homem de Deus, para me afinizar com ele. E eu me recordo do exercício da humildade. Eu acho que ele é fundamental para nós nos aproximarmos do homem de Deus. Senão eu não vou ter olhos de ver. Eu não vou ter esse amor, eu não vou ter essa caridade. Então o exercício da humildade no nosso dia a dia eu acho que é fundamental. Lembrando que não é humilhar, é humildar. Né? Humildade, ele anda par e passo com o amor, com a gratidão, com a devoção, com a serviência. Então é nesse sentido que eu gostaria de passar essa reflexão para os irmãos. Cristiane, muito a propósito, um momento muito importante. Esse final de trabalho, a gente naturalmente ficamos mais envolvidos, mais emotivos, porque estamos aqui num ambiente espiritualizante, um ambiente que favorece de uma forma mais objetiva, mais clara, o intercâmbio com os amigos espirituais, os benfeitores desta casa, que inauguraram, que nos autorizaram a realizar esse trabalho, e o público que nos acompanha de suas casas. A gente vive um misto de
puxa vida, foi bom, que pena que está acabando. Mas a vida é assim. Jesus disse, agora cada um para a sua parte. Nós agradecemos de coração a presença desses amigos espirituais, rogando a eles que nos apoiem na caminhada que nós estamos empreendendo. Agora, voltando para os nossos lares, as nossas obrigações, que a gente possa levar essas vibrações, esse momento tão especial, para junto daqueles que amamos, que são os nossos pares, mas também gostaríamos de dividir tudo isso com todos aqueles que não puderam ter vindo fisicamente, aqueles que estão sofrendo, os espíritos nós citamos aqui que estão em regiões de muito sofrimento, que esta ambiência possa ser um motivo de irradiação de uma luz que purifica a todos esses corações. Faz a prece final para nós, Cristiane. Inclusive, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença do nosso querido amigo Honório Onofre de Abreu, ao meu querido amigo Arnaldo Rocha, a Meimei, e a tantos benfeitores que fazem parte dessa família espiritual. Faz a prece por nós e assim, depois da prece, estaremos interrompendo a transmissão deste evento que nesse momento atinge o público do YouTube, do Facebook, num número muito considerável de corações que são irmãos. Por favor. Querido Pai, Mestre Jesus, com as nossas almas alimentadas, com os nossos corações repletos de gratidão, vamos seguindo o nosso caminho, refletindo sobre esses ensinamentos, sobre esses exercícios de fé, de compreensão, de amor e doação que temos que trabalhar em nós. Agradecemos a equipe espiritual que nos assiste, orientando os nossos trabalhos, orientando a nossa caminhada, rogando ao alto que nos assista em todos os momentos, aos nossos irmãos que nos assistem, nos seus lares, nos seus afazeres, que cada um de nós possa refletir e se armar de boa vontade para transformar a si mesmos, para que juntos, unidos, em torno deste mesmo ideal ensinado pelo Cristo, possamos nos amar e praticar essas lições nas nossas vivências diárias. Que essas bênçãos que aqui recebemos sejam distribuídas a todos os nossos irmãos, em especial aqueles que se encontram em maior dificuldade do que nós. Obrigado, Pai amado, pela nossa existência. Obrigada por essa doutrina tão bendita. E Jesus, nosso Mestre amado, a nossa eterna gratidão por todo o ensinamento, por todo o amor que dedica a nós. E assim, em paz, seguimos a nossa trajetória. Que o teu amor e a tua luz permaneçam conosco sempre. Graças a Deus. E assim interrompemos a transmissão, endereçando a todos um final de semana feliz, pródigo, de alegria, de descanso e de preparação para a semana que nos aguarda, cheia de oportunidade. Valeu, um bom sábado para todos.